Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Emerson. Eu estava aqui na igreja e eu estava pensando o quão difícil é ser um pastor de uma igreja. Talvez um dos líderes religiosos mais criticados que existe. Eu vou falar do Brasil porque é onde a gente mora. Eu acredito que seja o pastor. Eu sou pastor já há alguns anos, não é muito tempo que eu sou pastor de igreja. Eu fui separado ao presbitério no ano de 2008 e 2011 foi quando eu fui cuidar da minha primeira igreja. Eu e a minha esposa, assim que a gente casou, um mês e 14 dias depois, a gente já saiu e fomos cuidar da nossa primeira congregação, que foi uma cidade no estado de São Paulo. E durante todo esse tempo, pessoal, eu percebi que ser pastor nunca foi e nunca será fácil. Por quê? Primeiro que, como eu já disse, o pastor ele é muito criticado, né? Hoje em dia o pastor ele é chamado de ladrão, de mercenário e tantas outras coisas ruins. Só que as pessoas que criticam o pastor, às vezes, ou na grande maioria das vezes, não conhece a realidade de um pastor. Porque as pessoas pensam que todas as pessoas que estão dentro da igreja fazem doação para que o pastor possa ter o seu salário, para que o pastor possa pagar o seu aluguel, para que o pastor ele possa estar comprando as suas coisas para casa. Uma das experiências que eu tive quando eu fui pastor na primeira vez, a gente ficou 6 meses cuidando da congregação, minha esposa estava grávida e a grande maioria das vezes a gente não tinha tudo que a gente precisava dentro de casa. A gente vivia de ajuda e doações de alguns irmãos e tinha um irmão que uma vez por mês, quando ele ia fazer compra, ele comprava algumas coisas para dentro da nossa casa e era assim que a gente conseguiu viver ali durante esses 6 meses. Algumas vezes a gente não tinha o dinheiro para pagar o aluguel, para pagar a luz e foi uma das dificuldades que a gente teve, né, como pastor. Eu acredito que a grande maioria dos pastores do Brasil, não estou falando todos, mas eu acredito que a grande maioria dos pastores do Brasil passam por isso, né? Às vezes deixa sua casa, deixa sua cidade, deixa sua família, né? Deixa os seus bens para trás para estar cuidando. Não é cuidar do salão, é cuidar de pessoas, privar a sua vida às vezes de fazer aquilo que ele gosta para estar fazendo a obra de Deus, né? E não só a dificuldade que nós passamos, né, dentro de uma congregação, mas também as críticas, né, que o pastor recebe de fora e às vezes até mesmo dentro da congregação, pessoas que talvez eles acreditem que o pastor ele é feito de uma matéria diferente, né? Ele acha que o pastor ele é feito de um material diferente dos seres humanos, porque para eles o pastor não passa por luta, não passa por dificuldade, não passa por batalha espiritual, não passa por problema na família, não passa por problema no casamento, né? Então, grande parte das pessoas, agora eu estou falando de dentro da igreja, talvez acredita que o pastor ele é feito de um material diferente, que não passa por nenhum tipo de problema, nenhum tipo de situação ruim. Uma das coisas que as pessoas precisam entender que o pastor ele é um ser humano igual a todas as outras pessoas. É claro que nós precisamos ser uma pessoa diferente, sermos um pouco mais resistente para que a congregação, a igreja não venha perecer junto com a gente. Mas por que eu falo isso, pessoal? Porque às vezes eu vejo, né, a realidade. Eu já passei por isso, graças a Deus hoje nós não estamos passando por isso, mas eu já vi isso acontecendo comigo, com a minha esposa,
com a minha família e com muitos outros pastores também, de pessoas que às vezes deixa de congregar, deixa de vir para a igreja, para ficar em casa, ou para sair, ou para fazer alguma coisa, e eles abandonam o pastor, abandonam a igreja de Deus, e depois eles têm a capacidade de dizer assim: não, o pastor nos abandonou, o pastor esqueceu da gente. Mas e você que às vezes se esqueceu do seu pastor, se esqueceu da sua igreja, que assim como você também precisa de ajuda, assim como você precisa de uma mão para te levantar, você também precisa entender que o pastor de igreja, ele também precisa da mão de alguém para estar levantando ele, para estar ajudando ele, porque ele é feito do mesmo material que todo mundo é feito. Então, às vezes, o pastor ele é muitas das vezes injustiçado, porque as pessoas pensam que o pastor ele é feito de um material diferente e ele não é, pessoal. O pastor é igual a todo mundo. Então, passa por crítica de pessoas que estão fora da igreja, e a gente sabe que isso é normal, passar por crítica de pessoas que estão fora da igreja, porque talvez não conheça a realidade. Mas é ruim quando um líder religioso, até mesmo um pastor, ele passa por críticas por pessoas que estão dentro da mesma congregação ou da mesma igreja que ele está vivendo. Aí sim é difícil, aí sim não é fácil. Então eu vejo muitos pastores que já estão cansados, né, que já a saúde já não é a mesma, a força já não é a mesma, que era nesse momento que era para as pessoas que são mais novas, que são mais fortes, que era para estar junto com o seu pastor, para estar sustentando ele, ajudando ele, e às vezes essas mesmas pessoas são as primeiras a virar as costas e as primeiras a criticar o líder que Deus colocou sobre elas. Então nós precisamos mudar, pessoal, nossa mente. A gente tem que pensar como seres humanos e entender que todos, dentro de uma comunidade cristã, dentro de uma igreja evangélica, todos precisamos um dos outros. Assim como você precisa de um pastor para orar por você, para estender a mão para você, o pastor também precisa de você para você orar por ele, estender a mão para ele, para saber se ele precisa de um abraço, precisa de alguma coisa dentro da casa dele, se a família está tudo bem, se o casamento do pastor está bem, se não está faltando nada, porque assim foi que Cristo quis que a igreja estivesse unida, juntos. Se um caísse, o outro estendesse a mão para que pudesse colocar de pé. Então, pessoal, aqui eu quis fazer esse vídeo porque eu vim aqui para a igreja agora, ainda nem tomei o banho, mas aconteceu uma situação com um líder religioso da nossa cidade e eu parei para pensar e eu falei: poxa vida, a vida de um líder religioso não é fácil, a vida de um pastor não é fácil. Então a gente precisa, pessoal, reconhecer que assim como o ser humano, um membro da igreja, uma ovelha, precisa do apoio do pastor, nós também precisamos entender que o pastor precisa do apoio da igreja. E às vezes, você que fica em casa, que não vem para a igreja, para de dizer que o pastor te abandonou. E às vezes, não foi o pastor que te abandonou, não foi a igreja que te abandonou. Às vezes foi você que abandonou o pastor, foi você que abandonou a igreja, e às vezes o pastor também precisa de uma mão para colocar ele de pé, tá bom? Então esse aqui, pessoal, é um vídeo que eu quis fazer, quero colocar na internet. Se você é pastor ou membro de alguma igreja, por favor, compartilhe esse vídeo com os membros da sua igreja, com o seu pastor, tá bom? Eu sei que essas palavras que eu falei aqui hoje não foi programada nada do que eu falei, mas era uma coisa que estava dentro do meu coração para poder falar diante de algumas coisas ruins que têm acontecido com alguns líderes religiosos, né, que o fardo está muito pesado sobre ele e às vezes as pessoas não compreendem que ele também é um ser humano e que precisa de um apoio, tá bom? Eu quero agradecer vocês que vão assistir esse vídeo, peço a vocês se inscreva no nosso canal aqui na Família Santos, deixe o seu comentário, deixe o seu like, se você vai concordar ou não com aquilo que eu disse, tá bom? Por quê? Porque
eu sou pastor, né? Ainda as minhas lutas são pequenas diante de muitas lutas de pastores que estão aí há muito tempo do que eu. Sei que eu vou passar por mais batalhas, mas se a gente mudar nossa mente, quando nós formos passar as batalhas, nós não vamos passar sozinhos, vamos passar junto e vamos vencer juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.